Geralmente, quando você vai no manual do módulo, exemplo, esse aqui é um módulo 1200. Como você faz a instalação do seu som numa mesa de som, né, no seu processador, nos amplificadores, esse vídeo vai ser para você. Vamos explicar para vocês tudo, né, como é que bota com mesa, sem processador. Vai ser um vídeo completo aqui, como você liga os cabos RCA, viu? Tenho certeza que vai ajudar você. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo. Se você puder, né, botar um comentáriozinho, ajuda demais, né? Se deu certo ou se não deu. E chega de enrolação. Eu quero saber da solução. Então, vamos lá para esse vídeo aqui que está completo, papai. Chama na pressão. Gravei para vocês. Deixa um likezinho aí. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos ensinar para vocês aqui como você liga uma mesa de som nos seus amplificadores, né? Se você tiver dois amplificadores, um ou dois ou três, é muito fácil de fazer essa instalação. Primeiro vamos fazer o vídeo logo completo, né? Vamos ensinar para vocês com processador como é que faz a ligação, muito simples, e depois com sem processador, né? Tem muita gente que está chegando no seu automotivo e não tem um processador ainda, né? Tem a mesa. Muita gente me pergunta, dá para ligar diretamente do módulo? Dá sim. Vou explicar para vocês. Mas eu sempre digo, né? É sempre bom usar processador porque qualidade é absurda, não tem nem o que se comparar em relação a isso. Mas vamos lá. Primeiramente, você para ligar, não vamos ensinar para vocês como é que faz o positivo e negativo, né? Porque tem vários vídeos aí explicando sobre isso, né? É bom você ter barramentos, se você for usar mais dois modos, né? Você puder botar barramentos, né? Barramento, o que é barramentos? É você botar todos os positivos aqui do positivo, né? Pegar todos os positivos aqui dos seus amplificadores, né? Positivo é isso aqui, né? Positivo e negativo. Tem aqui o remote também. Resumindo para vocês, liga o positivo geralmente no barramento vermelho e o negativo aqui no barramento negativo, né, que é o preto aqui. E como se diz, a bitola do fio, gente, todo modo varia, viu? Muita gente me pergunta aí, todo modo varia qual é a espessura do fio. Geralmente quando você vai no manual do módulo, esse aqui é um módulo 1200 da Stetson, né? Geralmente no manual, você vai na internet, o manual do módulo tal, né? Vulcan 1200 ou qualquer módulo aí do mercado. Então você vai lá e tem. Ou se você preferir, você leva o módulo, né? Você compra o módulo, não se preocupe com o fio. Vai lá na loja que você vai comprar. Por exemplo, na sua cidade, geralmente, se eu não me engano, cor de poço, né? Na minha cidade lá, aquelas cores de poço, tem todo o fio que você imaginar. Tem que vender poço lá. Então, ou na loja de som automotivo mesmo, você pode comprar, né? Tô falando aqui porque na minha cidade não tem nem loja de som automotivo. Então, no lugar que a gente encontra é a loja de construção ou que vende poço, né? Bomba de poço que tem fio todo buraco lá, certo? Tô dando uma dica aí para vocês. Então, essa questão do positivo e negativo é isso. Aí você pega os seus, deixando bem claro, né? Você pega o remote, tem o fio remote aqui, ó. Todo o módulo seu, ó. Pega o fio remote, esse aqui também tem o fio remote. Aí você liga aqui nesse processador mesmo da Tarampo, você liga aqui todos o fio remote de lá aqui nesse out. Tá vendo aqui? Esse conector out aqui, ó. Tá vendo, gente? Nesse aqui, ó. Esse in aqui é para você trazer o paine, o fio azul, né, do seu paine, né, ou o seu toca CD. Tem um chicote do fio azul, você pega o fio azul, aí você bota aqui nesse in aqui, ó. Viu, gente? Que assim, na hora que você ligar o seu play aqui, ele vai acionar o processador e do processador vai ligar os módulos, viu? E você pega o in também da sua mesa de som, como se o remote quer dizer, e você liga aqui no in do processador também. Resumindo, liga todos os remotes aqui do seu sistema, né, no out aqui, como eu falei para vocês aqui do processador, certo? Muito simples isso aí. Positivo, negativo, tudo certo. Mas o importante, o pessoal me pergunta muito, é como é que faz a instalação dos cabos RCA, né? Como é que faz a instalação. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês. Com o processador é muito simples. É o que você vai fazer. Você vai pegar o seu toca CD, né? Geralmente é o que o coisa que sempre fica na ponta aqui, esses dois. Você vai ligar aqui o cabo RCA aqui, ó, desse jeito aqui. Eu amarrei aqui, gente, só para ficar mais organizado, né? Não precisa botar amarrado assim, não. Sempre é bom, eu digo para vocês, para não ter chiado no som, você sempre deixa esses cabos aqui separados do positivo da alimentação. Sempre é bom deixar desses fios cabo RCA muito longe. Se você puder botar até um cabo de alumínio, uma fita alumínio aqui, não tem? Mas esses cabos até que tão bom, né? Aqui é um da Taramps, mas como se diz, é sempre bom cabos blindados, né? O pessoal chama blindados para usar no seu sistema, viu, gente? Então, você pega o cabo, né, como eu mostrei para vocês aqui, e você vai ligar no seu input aqui, ó, gente. Tá vendo aqui input? Você liga aqui, que aqui é a entrada para processar o áudio, né? Vem do seu play, processa aqui e vai pro processador. Processa aqui, ó. Aqui é o que vem no seu pendrive, né, no toque CD. E vai aqui, entra aqui, né,
E daqui ele processa tudo, né? Tem até vídeos aqui no canal relacionado a isso, como é que você faz a instalação, ou a regulagem, quer dizer, em todo o processador. Tem grave, tem médio, né? E assim vai. Aqui é a instalação sem a mesa de som. Ô, rapaz, já tá errando aqui. Aí daqui, gente, resumindo para você, é bom que a gente faça um vídeo completo logo. E daqui, você entra, um exemplo, você vai tocar o modo desse aqui é pro grave. Então você pega o cabo RCA do grave. Ó, geralmente o pessoal bota no 1, né? Na via 1 aqui do grave. E aí você bota nos conectores aqui seu módulo, ó. Mostrando aqui para vocês. É bom caçar um vídeo completo. Esse aqui, geralmente o 2, o pessoal bota médio, né? Aí você pega um exemplo. Você tem um módulo maior, né? De 1200, né? Que esse módulo aqui eu acho pequeno com o sistema, mas também depende do sistema que você usar. Aí você vai ligar o bridge aqui para aproveitar o bridge, né? Um exemplo, ó, canal 1 e 2. Aí você tem que ligar canal 1 e 2 no bridge aqui, ó. Que o bridge é esse positivo aqui e o negativozinho aqui, ó. Aí você liga aqui o cabo, né? E aqui você aproveita no seu médio, ó. Botando aqui no 2. Vai ficar uma baguncinha aqui, mas vou tirar a mesa aqui. Essa é a mesa, né? Vamos mostrar para vocês com a mesa também. É bom que o errado sai um vídeo todo completo, né? E aqui sai aqui, ó, certo? Aqui do médio. Vai para um canal aqui em bridge aqui que vai mandar. Por exemplo, sua corneta e sua super tweet. Aí eu vou ligar aqui a corneta, né? Nesse pretinho aqui, ó, a corneta. E nesse branquinho aqui eu vou ligar a minha super tweet. Só lembrando que aqui que sai aqui nesse canal aqui do terceiro, sai aqui também, viu? Aqui no processador só você desliga um lado ou outro. Mas entra aqui tipo como fosse estéreo do rádio, né? Mas aqui processa e sai mono, viu? Só deixando claro, tem muita gente que não sabe disso. E aqui, ó, botamos o fio preto aqui no 3, né? Mostrando aqui para vocês, ó, no 3. E aqui é o 4, vocês dá para ver aí, ó. O 4 aqui, você bota aqui no conector, certo? Desse jeito aqui. Aí aqui não pode ser mais em bridge, né? A não ser que você... Opa, aqui. A não ser que você esteja capacitor, né? Mas como tem um processador, não precisa usar capacitor. Aí você vai ligar sua corneta aqui no terceiro. Dá para focar aqui, ó, tá no terceiro aqui, positivo e negativo sua corneta, e o positivo e o negativo aqui você vai ligar sua super tweet. Assim você faz o processamento do áudio completo aí, viu? Mais ou menos desse jeito aqui. Se você não entender alguma coisa, é só voltar o vídeo que explicando para você mais ou menos como é que faz a instalação. Quando você vai usar processador mesmo, aqui essas chavinhas é sempre bom você deixar no full, bem no meio, viu? Deixar no full. Aqui é um processador da Taramps, né? De 4 canais. Mas se você for fazer uma caixa trio boa mesmo, é bom o modo de 1200 pelo menos para médio, corneta e super tweet. E aqui o módulo aqui é bom você deixar a chavinha HPF fechada, né, toda fechada, e LPF aberta, né? HPF fechada e LPF aberta, toda abertinha. E aqui no level eu sempre deixo na metade e dou ganho aqui no processador, porque quanto mais você dá ganho aqui no level, né, mais ele vai chegar a energia mais cedo, e às vezes pode ficar esquentando demais seu grave e assim vai. Ou esse modo aqui tem a chavinha flat, né? Você pode deixar só no flat aqui, também vai coisar. Aí não precisa nem mexer aqui, né? No HPF e LPF. E aqui nesse booster e no frequência eu deixo tudo fechado, viu? Mostrando aqui para vocês, mais ou menos desse jeito aqui. A instalação como se diz, com processador e sem mesa, né? Agora eu vou explicar para vocês como faz a instalação com a mesa, né? Não é muito diferente não. Eu vou mostrar para vocês aqui, tirar os conectores aqui, como é que faz a instalação. Você está esperando esse vídeo. Vamos lá, mostrando para vocês. Você que tem mesa de som, você tem que mesa de som, você vai usar um processador, você vai usar desse jeito aqui, ó, um exemplo. O seu toca CD, você vai botar o cabo aqui, eu mostrei para vocês, né? O cabo aqui. Daqui, gente, se você quiser usar no canal 2, né? Ou no canal 3, né? Eu vou ligar aqui geralmente no canal 3. Você pega do seu toca CD ou seu placa MP3. Você vai conectar aqui, tipo no canal 3, ó. Aí pode ser aqui do mesmo jeito. Daqui, o seu play foi para a mesa de som. Deixa a mesa toda flatinha aqui, né? Toda coisadinha. Cuidado com esse botão aqui de cima aqui. Dê pouco ganho nele, né? Tem até vídeos aqui relacionado a isso. Esse botão aqui. Tudo zeradinha. Daqui entra aqui, processa aqui e daqui sai, né? Esse in, você vai botar o cabo no in, né? Que é a saída, né? Ele processa o áudio, onde você mexe aqui todos os conectores. E daqui você vai o seu processador e você bota aqui, ó. Cabo aqui no input, certo? E daqui daquele mesmo jeito, você vai ligar nos seus módulos amplificadores, viu? Resumindo, o play aqui entra aqui, processa, né?
e daqui sai, aí você tem o controle de regular tudo aqui. E aqui no processador, né, outra parte, vem todo o processador da mesa e daqui vai. É muito importante, né, para quem tem mesa de som, procurar um profissional, né, no sentido porque mesa de som é meio complicado. Se você não souber usar, né, dar ganho ali no grave, nas cornetas, às vezes em vez de ajudar seu som, faz queimar. Quem não sabe usar mesa de som, meu amigo, quando está bebendo uma é meio complicado, viu? Porque dá uma inspiração, né? Se você chega num lugar que a corneta sua é um pouco baixa, você pode dar um ganhozinho, uma super tweet e assim vai. Então é muito bom você ter um limite, é bom procurar um profissional para você regular seu som, para segurar mesmo o som, viu? E às vezes mesmo assim queima, conta que o pessoal exagera na mesa de som. Desse jeito aqui é a instalação para quem tem mesa de som e processador. Para quem não tem processador, gente, não é diferente não, né? Vamos tirar aqui o processador, vamos fazer tudo aqui de novo. Eu gosto de explicar bem, certo? Tá aqui, para que você não tem processador, você quer ligar diretamente no modo, é o mesmo jeito. Você vai ligar aqui o rádio aqui, aquele mesmo jeito lá. Aqui não importa se você ligar um lado ou do outro, da mesma coisa. Daqui você vai ligar sua mesa aqui, ó, mesmo jeito, que vai processar. E aqui você liga um cabo RCA aqui, ó, aqui do IN, né, que é sempre a saída. Aqui vai entrar, processar tudo, e esse aqui vai para os seus modos. Por exemplo, se você tiver um modo desse aqui, é muito importante você ter um cabo Y para mandar aqui, né? Se você vai usar um grave aqui desse lado, né? O negócio é que quando você faz assim, apesar que entra aqui e sai mono, né? Na verdade é essa. Entra aqui estéreo, mas quando vai processar aqui sai mono, né? Se eu não me engano, só a Expert ela é como se diz, é tipo estéreo, né? Mas esses novos, esses da Taramps e da Stetson, eles são mono, né? Então sai mono. O que sai aqui, sai aqui. Então é muito importante você usar um cabo Y, né? Um cabo Y aqui, um exemplo, você liga aqui, ó. Desse jeito aqui, aí você pode ligar uma saída aqui. E você tiver outro cabo aqui, que vou pegar uma ali. Ó, peguei outro cabo aqui Y aqui, né? Esse cabo Y, gente, é duas saídas macho aqui, né? E uma saída fêmea. Você conecta aqui desse jeito aqui. Se você for usar tipo um sistema estéreo, né? Você pode fazer essa ligação com o modo, certo? Desse jeito aqui. Então você tem que ligar em híbrido, né? Se for ligar desse jeito. Mas que tá saindo aqui. Então tudo é a mesma coisa. Se você for ligar dois modos, né? Aqui só lembrando, sem processador de áudio. Se você for ligar dois modos, aí é o seguinte: você tem que botar mais um cabo Y, né? Botar mais um cabo Y. Daqui vai para outro modo, né? Já conseguimos ligar outro modo. Aqui, ó, gente. Conseguimos ligar outro modo. E aqui sobra um, né? Então pega mais um cabo Y. No caso aqui são 1, 2, 3 cabo Y e conecta aqui no outro cabo aqui. Mais ou menos desse jeito aqui. É questão da ligação de regulagem, é mais complicado, né? Importante você saber regular bem direitinho, né? Que vai para as cornetas. Por exemplo, se você for ligar esse canal aqui 3 e 4, né? Para as cornetas, é muito importante você mudar para HPF, viu, gente? Porque ela vai mandar só, se eu não me engano, 90 Hz para cima, né? E tem que botar um capacitorzinho na sua corneta, viu? É muito importante. Tem até vídeos aqui relacionados a capacitor para você usar na sua corneta super tweeter, né? E aqui vai também, né? Se você for usar um sub aqui, mas já botamos um modo aqui, né? Quando fosse pro grave, aí não precisa você fazer. Mas se você for ligar médios, né? E corneta, é muito importante você botar nessa chavinha aqui, HPF, viu? Para passar só as altas, no caso, viu, gente? Mais ou menos desse sistema aqui. Acho que eu nunca tinha feito um vídeo tão bem explicado. Aí você me diz, por que não faz a instalação, não liga tudo? Meu amigo, se eu vou fazer isso, é mais para você ter uma noção por cima de como é que faz a ligação, né? Resumindo para vocês, você tem que ter dois cabos RCA, né, de 1 metro mais ou menos, ou maior se você quiser, e 3 cabos Y, né? Tá contando aqui 3 cabos Y. É mais, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É 4, né? Não é 3 mesmo. Ou é 2. Tô barulhado aqui. Deixa eu tirar aqui. Se você não entender alguma coisa, é só voltar o vídeo, viu, gente? No caso tem outro ali, ó. No caso aqui, ó, são 4 cabos Y que você tem que ter. Esses aqui até que são baratos, né? Eu comprei 6, se eu não me engano. Mas foi 100 e pouco. Faz minha gambiarra aqui, certo? Mais ou menos desse jeito aqui. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida aí, deixa o teu comentário. Se ajudou você, comenta aí, papai. Eu sou Railanson e agradeço mais por você vendo esse vídeo. Se você tiver qualquer sugestão aí de vídeo, deixe o seu comentário.